Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, hoje de uma maneira diferente. Para você que está me acompanhando pela rádio Paz do Vale, exatamente agora ao vivo, você também pode me acompanhar pelo meu canal no YouTube. Está sendo estreado esse vídeo também, não só áudio, mas também em vídeo para todos vocês. Se você estiver no canal no YouTube, aproveita, se inscreve no nosso canal para que você possa ser grandemente abençoado. Meu nome é Miqueias Alves, vocês já têm aqui me ouvido falar do amor de Deus, já têm aqui me ouvido falar da palavra de Deus, e hoje nós iremos ter um programa bastante interessante, especial, uma palavra talvez pouco pregada, pouco abordada, falando sobre o amor romântico e os fundamentos da fé cristã. Então, não saia daí, fique atento, porque daqui a pouco eu estarei transmitindo essa palavra para vocês. Mas vamos ouvir aqui os nossos patrocinadores. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Então vamos agora para a parte tão fundamental, que é a da exposição da palavra de Deus. E hoje eu quero ler com vocês, então, para falar com vocês sobre o amor romântico e os fundamentos da fé cristã. Para isso eu quero ler com vocês o texto que se encontra no livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 6 e o versículo de número 3.
Cantares de Salomão, capítulo 6, verso 3, e depois capítulo 8, versos 6 e 7, que dizem assim: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Capítulo 8, versos 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura os ciúmes, e as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As minhas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Eu já até sei no que vocês estão pensando, ou no que vocês pensaram quando ouviram falar sobre a palavra romance atrelada à fé cristã. Porque, na verdade, existe uma resistência, existe um tabu a falar desse assunto, a falar dessa importante verdade bíblica, desse assunto que envolve toda a vida do ser humano, na boca de o quê? Religiosos. Existe um tabu, existe uma imaturidade, tanto emocional como espiritual e até mesmo social, quando tratamos desse assunto. Mas a verdade é que esse não é um assunto que nós temos o mesmo preconceito quando é falado, por exemplo, por um artista ou por um cantor de música secular, ou até mesmo por um político, ou por um professor, ou alguma autoridade em qualquer outra área. Nós temos um preconceito, nós temos uma dificuldade de falar desses assuntos, de falar desse tema, quando se trata de cristãos falando a respeito disso. Isso é tão perigoso, isso é tão sério, por quê? Porque, no geral, tudo aquilo que nós sabemos sobre esse assunto não emanam da palavra de Deus. Não brotam da palavra de Deus. No geral, nós sabemos dessas coisas porque a televisão fala sobre isso, a dramaturgia, as novelas, as séries, os filmes que assistimos, as letras de músicas tratam desse assunto. Mas o contexto religioso, ele se calou, ele se fechou sobre esse assunto. E talvez seja aí a origem, e talvez seja aí o motivo do porquê existem tantos problemas nessa área. Porque há uma omissão por parte dos líderes religiosos em relação a esse assunto. Provavelmente tudo que você sabe ou já ouviu falar sobre esse assunto, você não ouviu numa escola dominical, você não ouviu num culto de ensinamento, nem tampouco num culto dominical. Você ouviu em qualquer outro lugar, aprendeu com a vida, mas não pelas lentes, nem pela base da fé religiosa, da fé cristã como um todo. Porque aqui eu estou me detendo ao cristianismo, mas isso é um tabu em outras religiões também. Não é uma exclusividade do cristianismo. É um fator que em todas as religiões, de um modo geral, se calam. E, por conta disso, muitos problemas surgem. E aí a pergunta que nós temos que nos fazer é: por que é tão importante se falar desse assunto, a questão do amor romântico, com base nos fundamentos da fé cristã? Porque, por exemplo, será que nós nunca paramos para pensar o porquê existem tantos casos de estupros, tantos casos de pedofilia, tantos casos de gravidezes na adolescência, ou mesmo adultérios, divórcios, violência doméstica, lesbianismo, homossexualismo? Será que todos esses problemas
que estão aí em evidência nos nossos dias. Você pode ligar o telejornal, principalmente jornal policial, sempre traz alguma notícia trágica a respeito disso, de alguém sendo violentado ou de alguém que está sendo lesado nessa área. Por que isso é tão falado? Por que esses problemas existem? Primeiro, por causa do pecado existente do próprio ser humano. O homem está sujeito o quê? A carne. Porque o pecado entrou no mundo e por conta disso o homem é dominado por seu desejo animal, sem a graça de Deus, sem a ação do Espírito Santo. Mas a grande verdade é que muitos desses problemas surgem o quê? No meio cristão também. Não é também uma realidade que acontece só lá com pessoas que não são convertidas, mas pessoas convertidas enfrentam problemas na área sentimental também. Por exemplo, nós temos um caso aí no nosso país de uma cantora evangélica que que foi acusada e condenada de ter matado o seu marido ou ter mandado matar o seu marido. Quer dizer, esses problemas surgem também no meio religioso, surgem também no meio cristão, como nós temos casos de católicos em relação à pedofilia, e aqui eu não estou falando mal dos católicos, eu estou falando um dado que é uma realidade do nosso tempo, porque o pecado, o mal, toda essa atrocidade está presente em todas as religiões. Aonde existem pessoas, esses problemas existem. E muitos desses poderiam ser evitados se nós não nos omitíssemos, se nós falássemos mais sobre esse assunto, se nós abordássemos esse assunto à luz da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não foi essa fonte, não foi esse meio para nós entendermos o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal, o que deve ser feito, então evidentemente nada nos ajudará. E eu escolhi propositalmente, eu não vou fazer aqui evidentemente a exposição de Cantares, capítulo 6, verso 3, e nem do capítulo 8, versos 6 e 7, por uma questão de ser uma mensagem mais temática, de abordar esse assunto de forma temática, mas eu escolhi propositalmente Cantares por quê? Porque Cantares de Salomão é o livro das Escrituras que tratam especificamente sobre esse assunto. A Bíblia não se omite sobre isso, Deus não se omite para falar desses assuntos. Basta nós lermos a palavra de Deus e buscarmos o quê? Entender aquilo que Ele tem para nós. Está revelado para nós a sua vontade, está revelado para nós o seu querer. E o livro de Cantares de Salomão, embora por muitos séculos foi defendida a posição alegórica de interpretação, primeiro numa visão do amor de Deus para com Israel, depois numa visão do amor de Cristo para com a igreja, mas a verdade é que quando você lê o conteúdo do livro de Cantares de Salomão, você se depara com um grande problema, porque o conteúdo não nos apresenta essa ideia. Pelo contrário, ele aborda explicitamente e claramente do amor para com uma mulher, de uma mulher para com um homem. Essa é a linha literal de interpretação desse livro. E é por essa linha que nós precisamos entender. E eu aqui, em outra oportunidade, você pode procurar lá no meu canal no YouTube. Você que está aqui no YouTube, você pode procurar aí na playlist o programa Palavra Viva. Eu preguei uma mensagem com títulos 4 tipos de amor. E a grande questão é o seguinte: os 4 tipos de amor, uma vez entendidos, assimilados, ele faz com que a pessoa amadureça, o indivíduo amadureça, para que ele possa ter bom desenvolvimento e bons relacionamentos em todas as áreas. E aí lá nós falamos nessa mensagem sobre o amor storge, que é o amor afeição natural, é o amor familiar, do pai para com seus filhos, dos filhos para com seus pais. Nós vimos também o amor philos, que é o amor amizade, é o amor por interesses em comum. Nós vimos lá o amor eros, que é de forma essencial, é o amor de um homem para com uma mulher para com um homem, o amor desejo sexual.
é o desejo por aquilo que lhe faz falta. E por fim o amor ágape, que é o amor divino, é o amor sacrificial, o amor de Deus para com toda a humanidade. E a grande questão é o seguinte: quando nós nos desenvolvemos, desde o momento do nosso nascimento, nós somos atingidos por esse amor, porque o ser humano não é em sua essência amor. O ser humano não é amor, o ser humano aprende a amar. Quem é em sua essência amor é Deus. Diz lá 1 João que Deus é amor. Mas o ser humano não, o ser humano ele aprende a amar. Ele precisa desenvolver essa prática do amor. E isso começa por onde? Pela família, que é o primeiro contato de amor que o ser humano vai o quê? Possuir. Depois ele amadurece mais um pouco e ele vai desenvolver seus próprios relacionamentos, que é o amor filos. Que ele vai contrair amizades, relacionamentos com pessoas fora do seu círculo familiar. Ele vai aprender o que? A colocar em prática esse amor recebido lá na família. Por fim, ele vai o quê? O amor eros, que é o amor desejo sexual, o desejo de encontrar a pessoa para se casar e assim por diante. E o amor divino, que é o encontro para a salvação, é a conversão da pessoa. Então veja bem, uma pessoa que, numa questão bem madura, desenvolveu todas essas áreas, ela vai ter bons relacionamentos em todas as áreas da sua vida. Mas se em uma dessas áreas, ou um desses amores, não foi preenchido da maneira correta, ela não recebeu esse amor de maneira saudável, em algum momento, em alguma área, isso vai haver o quê? Deficiência. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo que aconteceu recentemente. Não sei se vocês conhecem, mas há um humorista no Instagram, né, conhecido no Brasil, Jonathan Nemer. Ele postou no dia 25 de março sobre o óbito de um casal. Porque o que aconteceu? O casal, marido e mulher, tiveram 4 filhos. São pais de 4 filhos, tudo criança pequena. E eles contraíram, esse casal contraiu o Covid-19. O marido e a mulher foram levados para o hospital, ficaram no UTI, todo aquele procedimento. E o marido veio a óbito. E a mulher estava no UTI e nem sabia que o marido havia falecido. E ela também não resistiu e morreu ela também. Quer dizer, ambos deixaram aí 4 filhos. Então você imagina, por mais que essas crianças recebam o amor dos seus avós, recebam o amor dos seus tios, recebam o amor dos amigos da família, da igreja ou de quem quer que seja, ainda haverá uma lacuna que nunca será preenchida, que é o amor familiar, que é o amor storge, que é o amor contraído ali no seio da família, do pai para com seus filhos, dos filhos para com seus pais. E aí nós poderíamos aqui citar muitos exemplos. Então, uma vez que há uma deficiência em alguma dessas áreas, no recebimento desse amor, essa pessoa vai o quê? Vai ter um mau desenvolvimento no futuro. Em algum momento vai se manifestar aquilo que está o quê? Em falta. Aquilo que está em falta. E para você ter uma ideia sobre isso, melhor, para você entender com clareza isso, por quê? Vamos lá. O ser humano ele é um ser biopsicossócio-espiritual. Quer dizer, o ser humano ele não é só bios, físico, mas ele também é psique, ele também é o quê? Ele é emoção, ele também é um ser social, ele também é um ser espiritual. Então se uma dessas áreas também é atingida, vai haver deficiências, vai haver aí necessidades. E geralmente as patologias, geralmente os complexos, eles se manifestam no quê? Nos relacionamentos marido e mulher, nos relacionamentos amorosos. Aonde as pessoas tentam, de uma maneira de redenção, achar solução para aquilo que não foi recebido de maneira correta em outra área. Às vezes a pessoa não é cristã, não serve a Deus, ou é ateia, ou algo assim. Quer dizer, não tem uma perspectiva de transcendência metafísica, então ele busca preencher esse vazio existencial de Deus, na droga, na bebida, numa pessoa, a pessoa se permite um relacionamento abusivo.
Ou mesmo uma falta do amor de um pai e de uma mãe. A pessoa se torna carente, ela se torna dependente de outras coisas. Por quê? Porque ela está tentando preencher um vazio que ela não conseguiu administrar na sua formação, no seu desenvolvimento como pessoa, como ser humano. Para você ter ideia mais clara sobre isso, existe aqui o autor, e já indico para vocês também, pastor Timothy Keller. Ele escreveu o livro Deuses Falsos, e ele, juntamente com outro autor aqui por nome de Ernest Becker, ele diz as seguintes palavras, observe comigo. Ernest Becker, que ganhou o prêmio Pulitzer por seu livro A Negação da Morte, explicou as várias formas pelas quais as pessoas sem religião lidam com a perda da crença em Deus. Agora que acreditamos estar aqui por acidente e não ter sido feito para a realização de um propósito, como fazemos para instilar um senso de significado em nossa vida? Uma das principais formas é o que Becker chamou de romance apocalíptico. Nós nos voltamos para o sexo e o romance para que nos devolvam a transcendência e o senso de significado que costumávamos extrair da fé em Deus. Falando sobre não religiosos modernos, ele escreveu: ele continua precisando se sentir um herói, saber que sua vida importava no esquema das coisas. Continuava precisando se agarrar de modo confiante e grato a um significado mais elevado e sedutor. Se ele não tinha mais a presença de Deus, como conseguiria isso? Uma das principais formas que lhe ocorreu, como percebeu Otto Rank, foi a solução romântica. A autoglorificação de que ele precisava em sua natureza mais íntima, agora buscada na parceira. A parceira romântica torna-se o ideal divino pelo qual uma pessoa pode preencher sua vida. Todas as necessidades morais e espirituais agora são focalizadas em um indivíduo. Em uma palavra, o objeto do amor é Deus. O homem procurou por um tu quando morreu a cosmovisão da grande comunidade religiosa dirigida por Deus. Afinal de contas, o que é que queremos quando colocamos o parceiro na posição de Deus? Queremos redenção, nada menos do que isso. Quer dizer, quando há uma deficiência em uma dessas áreas, no caso aqui ele apresenta deficiência no quesito amor ágape, quando a pessoa não tem esse senso, essa perspectiva do amor divino para com ela, ela preenche, ou ela coloca, ou ela reduz esse senso de transcendência o quê? Numa pessoa, num ser humano falível. E aí surgem muitos problemas. Por quê? Porque é aonde surge o que é o amor romântico como um ídolo. As pessoas estão procurando um amor, procurando um romance, por quê? Porque elas não têm um referencial de amor verdadeiro. No caso, qual é a nossa base? Qual é o nosso fundamento de amor verdadeiro? O amor de Deus para conosco, o amor divino, que prova esse amor para conosco, quando ele manda Jesus para morrer em nosso lugar. Se você tem essa perspectiva do divino, do sagrado, do Deus que se revela a você, do Deus que quer o melhor para você, do Deus que se entregou em amor a você, por amor a você, você consegue entender, você não transforma a criatura num Deus. Você não transforma a coisa criada num ídolo. Porque esse é o grande problema dessa sociedade. É uma sociedade totalmente machucada, ferida, cheia de problemas não resolvidos em muitas áreas. E aí ela busca solução, redenção naquilo que não pode dar redenção. E aí a frustração. E aí entra-se num casamento, sai, entra em outro, sai, entra em outro, sai. E fica nesse jogo de empurra. Por quê? Porque ninguém está chegando, evidentemente, em lugar nenhum. Porque o padrão, ou a cura necessária está o quê? Está num fundamento sólido. A partir do quê? Da nossa fé, do nosso credo, daquilo que nós acreditamos.
E essa aqui, de maneira bem resumida, ainda é só a introdução desse assunto para nós hoje, mas, se Deus assim permitir, nós iremos abordar em outra oportunidade mais profundamente sobre isso, que nós precisamos entender essa realidade do amor romântico, mas pelo fundamento da fé cristã, pelo fundamento do Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos construir bons relacionamentos e ser maduros em todas as áreas. Então Deus abençoe vocês e até a semana que vem, se Deus assim nos